pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso novo encontro de TCC1. Está começando a nossa 19ª semana, né? A gente hoje está a uma semana pós entrega da apresentação e do trabalho, né? E como a gente combinou, vai levar ainda algumas semanas para a gente dar o feedback final, né? De cada um do trabalho de vocês. A gente falou que nesse tempo, nesse período, o que a gente vai fazer? Essas semanas que faltam para concluir a disciplina. A gente vai se dedicar a falar um pouco, dicas, recomendações do que você vai poder fazer no próximo semestre, certo? E tudo começa com aquela ideia de que a gente tem que transformar o nosso trabalho, TCC1, num artigo, né? E a partir desse momento você vai ter o semestre, o novo semestre que vai se iniciar, né? Para converter esse trabalho. Ele vai ter algumas mudanças importantes, né? E a gente está aproveitando, então, esse restinho, essas semanas finais da nossa disciplina, para se dedicar a isso, para dar dicas para vocês, tá bom? O professor tem algumas observações para fazer, né? Especialmente para aquelas pessoas que talvez nesse momento não estejam aqui. A nossa entrega oficial do TCC era dia 31 de junho, né? Desculpe, 31 de maio, né? A data que a gente estipulou para entregar o trabalho, né? E por algumas razões de saúde, determinados alunos não puderam entregar na data estipulada. Então, alguns alunos, por exemplo, enviaram mensagem para o professor que estavam com Covid, alguns seriam até hospitalizados, talvez, né? Então, naturalmente, a prioridade é sempre a nossa saúde, né? Em cima de qualquer cobrança de trabalho, enfim. E essas pessoas, o professor não sabe exatamente o status de cada pessoa, né? Então, quem ainda está clinicamente comprometido ou quem já teve alta, né? Eu vou estipular um prazo de entrega desse novo prazo para essas pessoas que perderam, né? Primeiro, conversa com a coordenadora, sancionou-se que somente as pessoas que tiverem atestado, elas poderão participar dessa segunda entrega do trabalho, né? Então, as pessoas elas precisam enviar para a coordenação e para o e-mail da pedagogia, né, da sala dos professores, uma cópia do atestado, né, para que prove que, de forma legal, que a pessoa esteve envolvida com um problema de saúde. E daí essas pessoas que acabaram perdendo o primeiro prazo, elas devem entregar o trabalho até a próxima segunda-feira, ou seja, até dia 14, né? Então, o professor vai colocar nessa 20ª semana, na semana que vem, uma aba específica para essas pessoas postarem o trabalho. A maior parte dos alunos que já postou, naturalmente, não vai ter mais nenhum compromisso, né? Agora é só aproveitar as aulas agora, né? Mas as pessoas que devem entregar o vídeo e o trabalho, então, tem esse novo prazo, tá? Ah, professor, mas eu tenho colegas e eles ainda estão envolvidos com a doença, né? Nesses casos que a pessoa ela não teve condições ainda de se dedicar, né, ao trabalho, a gente vai estender o prazo. Isso não é problema para a gente. Como o professor falou, a prioridade vai ser sempre a nossa saúde, né? Então é muito importante cuidar da saúde, né? E até desejo de forma indireta, se vocês puderem transmitir, né, que eu desejo toda a recuperação o mais rápido possível para essas pessoas, tá? Mas preciso dar o recado, né? Então, se alguém souber de alguma coisa, por favor, avise seus colegas, né? Então, estou deixando aqui oficializado na live que a nossa, então, prazo de entrega para aqueles alunos que estão doentes ficou para dia 14, né? Lembrando que só serão aceitos trabalhos mediante a apresentação de um atestado, né? Os alunos assintomáticos, né? Deliberou-se que, como estão assintomáticos, eles têm condições de gravar o vídeo, né? E realmente de ter feito o trabalho já ter passado pelo trabalho na primeira data, na data original. Tudo bem? Beleza. Então, aqueles alunos, os alunos que já entregaram o trabalho no prazo oficial, o professor já falou, né, que o prazo, tanto da nota da apresentação oral quanto do trabalho escrito, ele vai acontecer até dia 28 de junho. Tudo bem? Então, a gente está falando aí mais 3 semanas e meia, aproximadamente. Tudo bem? E que tem uma pergunta: qual os 2 e-mails que esses alunos precisam mandar? Mandar o e-mail para a coordenadora do seu respectivo curso, né? Então, e-mail da coordenação do seu curso, né?
E o segundo e-mail é o e-mail institucional, acho que da sala dos professores, né? Os alunos não têm acesso ao e-mail que eles podem conversar com a sala dos professores? Ou a instituição de forma oficial? Acredito que sim, né? Se não houver esse e-mail, vocês podem mandar apenas daí para a coordenação do curso, tá bom? Não tem problema não. A gente pode até facilitar a nossa vida, na verdade, e já oficializar isso, né? O e-mail da coordenação do seu curso. Aí o coordenador, ele pode enviar para as vias oficiais, tá bom? Beleza, vamos oficializar assim, tá? Eu peço que esses alunos, então, façam isso aí, né, para que eles possam assegurar o seu direito de enviar mais para frente, se tiver alguém comprometido hoje, por exemplo, com a doença, né? Tem condições de trabalhar, etc, né? Ou para a pessoa já poder mandar na segunda-feira agora, tá bom? Como eu sempre deixo disponível, pessoal, não sei se antes da gente começar a nossa aula, alguém tem alguma pergunta a fazer, algum comentário, fique à vontade. Tudo tranquilo até o momento? Beleza, né? Eu só chamo a atenção, pessoal, para que vocês não esqueçam de continuar respondendo as questões de frequência, né? Então, a gente falou que já não existe muito... Já passo a palavra para você, tá bom, Daniel? Já não existe muito... a gente já não tem mais atividades para a gente formalizar, né? Então, vocês já entregaram tudo que deveria ter sido entregue já, né? Mas as questões de frequência, elas ainda vão contar, muito importante, tá? Eu vi que a gente tem aqui, pela ordem aqui de questionamento, vou passar, não sei se a Daniele quer escrever a sua pergunta ou se ela quer se manifestar, pode ficar à vontade. Enquanto isso, acho que a Daniele talvez esteja escrevendo, né? Ah, foi errado. Tranquilo. A Mayara falou assim, eles mandaram entrar em contato com os professores, daí encaminhei para o professor, né? Você já encaminhou atestado para o professor? Talvez o professor já tenha... Eu lembro que você se comunicou que você esteve doente, certo? Se você puder me responder que já está encaminhado para você, então você já está tranquila. Só você, se estiver em condições, né, enviou. Então, beleza. Então, se você já me mandou o atestado, então, se você já está em condições, aproveita esse próximo prazo já, tá bom? Dia 14. Beleza, né? Foi o que eu falei agora. A data marcada é dia 14. 14, próxima segunda-feira. Bom, agora a gente deixa daí até as 11h59. Bom? Beleza. Bom, pessoal, então a gente vai começar agora a nossa aula, né? Caso alguém tenha alguma dúvida em particular, pode utilizar ali o chat ou pode se manifestar, né? Vamos, então, hoje falar um pouco sobre os tópicos que você vai trabalhar no nosso próximo semestre, né? A gente falou que durante o próximo semestre, você vai ter junto com o seu orientador que trabalhar acima de um modelo de artigo, né? Então, o que você entregou para o professor Bruno nesse semestre, o TCC1, era, na verdade, um formatinho oficial que a gente tem para iniciar o nosso trabalho, né? O TCC1, ele é o início de um trabalho que vai terminar nesse final de ano, tá? Mas, no próximo semestre, ele vai passar por uma importante transformação. Esse slide aqui mostra para a gente exatamente o que você vai ter que fazer. Você vai ter que transformar o seu trabalho numa macroestrutura de artigo científico. Se você comparar o teu trabalho, ele está num formato diferente daquilo que você vê na internet, todos os artigos que você usou. Você percebe que todos os artigos que você leu, que você usou no seu trabalho, eles seguem uma estrutura lógica, né? Então, eles têm uma apresentação específica, tópicos, uma determinada ordem, né? Um formato visual. Você percebe que eles têm algo em comum. Naturalmente, não são todos idênticos. De revista para revista, você percebe diferenças, né? Mas, de forma geral, você tem um denominador em comum. Né? O que é isso? Isso é estrutura de um artigo científico. É o que a gente mostra aqui nesse slide. Né? A gente tem aqui alguns elementos pré-textuais, título, resumo, palavras-chave, mas olha o que tem aqui realmente de relevante, né? A gente segue uma sequência de tópicos que você encontra em artigos. Estamos falando de introdução, material e métodos, resultados, discussão e conclusão. Tá? Perceba que ele é um pouco parecido com o que você já entregou, né? Mas ele tem algumas diferenças fundamentais também. Por exemplo, a gente tem aqui um tópico que a gente nem conversou ainda, né? Tópico chamado resultados. Um tópico chamado discussão.
Tá? É isso que o teu trabalho deve conter, certo? E o que a gente vai se dedicar a fazer na aula de hoje, né? Você não precisou entregar isso esse semestre. Não tem como você não entregar isso agora, porque você está no TCC1. Você vai investir o teu tempo no semestre que vem para falar sobre eles. Tá? Então, essas aulas que o professor está dando agora, a que a gente começou na semana passada, que nós estamos falando hoje, é importante que você aprenda, tenha um primeiro contato, mas é possível que ela faça bastante sentido para você no próximo semestre. Né? Então, você pode lembrar que essa aula existe. Se você tiver no próximo semestre um momento de dificuldade, se você não estiver sabendo qual é o próximo passo, você pode ir lá no YouTube e voltar a assistir essas aulas do professor. Né? Porque isso aqui, como eu já falei, eram aulas que a gente passava para o pessoal de TCC2, uma disciplina que já não existe mais na grade horária. Tá? Bom, a gente agora, nesse dia, vai se dedicar aos dois tópicos que não existiam ainda para você. Resultados e o tópico discussão. Tá? Bom, o que são os tópicos resultado e discussão? É o momento que você já passou pela tua experimentação, é o momento que você já produziu dados, né? E você deve apresentá-los agora para o leitor. Tá? Esses tópicos são tópicos muito importantes porque eles devem ser originais. Né? Cada artigo, ele pode, por exemplo, fazer um texto muito parecido na introdução, dependendo do tema que você tem. Né? Mas nenhum artigo vai ter um resultado numa discussão igual ao outro. Então, as nossas grandes diferenças começam a partir de agora. Tá? E o resultado, o nome já está muito claro, né? É a descrição, a sequência dos principais achados que o autor teve. Né? Você deve destacar esses achados de uma forma muito interessante. E aqui o professor coloca algumas dicas de como você pode fazer isso. Né? Primeiro, contar uma história clara e fácil de entender para o leitor. Né? Então é muito importante, você já deve ter percebido isso, e dependendo da área que você está, você tem um assunto muito complexo. Como que você faz uma pessoa que não é da área ainda, um aluno, por exemplo, né, ler um artigo e entender aquilo que o autor obteve? Bom, você tem que contar numa sequência que seja lógica e uma linguagem que seja clara. Tá? Muitas vezes o que é óbvio para a gente não é óbvio para o leitor. A gente vai comentar um pouquinho disso melhor para frente. Tá? Outra coisa, e vai um passo importante, né? Os resultados, eles devem conter informações que sejam bem detalhadas. E mais importante, transformadas. Você não deve só escrever os seus resultados. Você deve apresentá-los da melhor forma possível. Então é muito interessante quando uma pessoa ele tem dados e ele produz tabelas, gráficos, imagens, né, que consigam melhorar a experiência que o leitor, que o público tem com aquele resultado. Né? Você já deve ter percebido que a maior parte das imagens de um artigo, ele vem nos resultados. É aquele momento que você tem, por exemplo, os gráficos, que você tem a explicação visual daquilo que a pessoa obteve. Né? É muito difícil hoje uma pessoa conseguir publicar um artigo que não tem imagens. Eu falo isso para toda turma que passa pela disciplina de TCC. E alguns, felizmente, podem concordar comigo depois. A pessoa tenta publicar um artigo e o fato dela ter produzido tabelas, gráficos, ajuda bastante a vender o peixe. Tá? Uma recomendação que a gente dá para aquelas pessoas que vão escrever os resultados é você organizá-lo através de subtópicos. É aquilo que o professor comentou nas aulas de material e método, né? Então, é interessante porque facilita a tua vida. Nenhum experimento obtém apenas um resultado. Geralmente você passou ali por experiências e você obteve várias coisas ali, vários pequenos achados, né? E o resultado, você pode quebrar ele, né, de achado a achado para facilitar um pouco a explicação. É muito comum, eu acho que vocês já passaram por essa experiência, você está ali com a folha, né, o arquivo do Word em branco, você não sabe como começar, né? Você pensa, puxa, como é que eu começo, né? De que forma eu começo esse tópico novo? Eu não sei uma frase que inicie bem. A gente fica em dúvida quando a gente vai escrever algo, né? Imagine então quando você for escrever os seus resultados. De todos os tópicos, talvez seja o mais difícil de começar. Se você coloca um subtítulo legal para iniciar o texto, facilita a sua vida. Você tem uma espécie de bússola, né? A gente chama bem isso mesmo. O uso de subtópicos representam bússolas
para a nossa escrita científica. Bom, a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos. Tá? Olha só, aqui tem uma frase muito interessante, né, e que serve para a gente refletir um pouco. Os resultados, se comunicados de forma errada, transformam um achado legal em má ciência. Né? Muitas vezes, eu já, como professor que participei de bancas, né, nos últimos anos, eu pude perceber isso de forma muito clara. Existem pessoas que têm resultados muito bonitos, muito legais, mas não soube valorizá-los. Então, alguns pontos que a pessoa podia florear o resultado, que a pessoa podia destacar de uma forma melhor, a pessoa acabou subvalorizando o seu trabalho. Então, às vezes, você tem, por exemplo, um resultado muito legal e que a pessoa resumiu numa frase. Uma frase que não ficou tão bem exposta, uma frase que não se valorizou, né? E perde toda a força do seu trabalho. Né? Não cabe ao leitor identificar quais são os pontos fortes do seu trabalho. Cabe ao próprio autor fazer isso. Né? Então, é muito interessante você pensar como posso valorizar os meus achados. Né? Tem muitas pessoas que sabem vender bem o peixe. E é nesse ponto que você tem que pensar também. Tá? Tudo bem, professor, mas dê umas dicas para a gente aí. Você está falando, então, de resultados, né? Mostre para a gente de forma mais clara o que eu terei que fazer. Tá? Bom, já deixo bem claro, pessoal, que é o seguinte. Não é apenas o pessoal que vai fazer trabalho de campo que tem que mostrar resultados. Né? O pessoal que vai fazer revisão bibliográfica também deve mostrar resultados, mas de uma forma um pouco diferente. Daqui a pouco eu vou comentar. Tá? Olha só, aqui eu vou falar alguns pontos importantes para te ajudar a escrever lá no segundo semestre os teus resultados. Né? Primeiro, a gente tem que pensar naturalmente, né? O que o meu resultado tem que conter? Os achados principais. Tá? Como que eu organizo isso? A gente coloca aqui, ó. É sempre interessante você pensar numa sequência. Como eu vou mostrar os resultados? Geralmente, é interessante você seguir a mesma sequência que você colocou nos materiais e métodos. Né? O que é o material e método? É o passo a passo das atividades que você se comprometeu a fazer, certo? Então, uma pessoa, por exemplo, que disse que vai fazer uma pesquisa de laboratório, ela citou quais experimentos vão ser realizados. Né? Querendo ou não, o escritor, o autor, lá no material e métodos, impôs uma lógica para a gente. Ele impôs uma sequência. Né? Se você colocou ali uma sequência de atividades, no tópico resultados, você pode seguir essa sequência. Facilita a sua vida. Então, alguns alunos falaram que eles vão utilizar um questionário para entrevistar algumas pessoas, né? Pessoas, por exemplo, que têm uma doença X, ou as pessoas que passaram por um procedimento Y. Se você falou que a primeira coisa que você vai fazer é utilizar um questionário, você já pode, no primeiro tópico, falar um pouco desses resultados. Tá? Bom, todo verbo, quando você vai relatar seus resultados, ele deve começar no passado. Tá? Veja que é bem diferente daquilo que você teve que fazer esse semestre. O professor pediu para que vocês, quando escrevessem o trabalho de vocês, se referissem ao futuro. Tá? Então, serão realizados, será pesquisado, né? Será coletado. Aqui não. Quando você entregar o seu artigo, você vai entregar o seu artigo apenas quando você já tiver terminado o seu trabalho. Né? É algo que já passou. Então, aqui nesse caso, todo verbo, toda ação que você utiliza, que você se refere, será no passado. Né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Demonstrou-se, resultou, descobriu-se, concluiu-se, supõe-se, tá? Sugere-se, um dos verbos que o professor gosta bastante de usar, né? Você não dá uma certeza porque ciência não é algo definitivo. Sugere-se que, né? etc, etc, etc. Okay? Aí você pode pensar como variar, né, essas citações. A gente já falou sobre isso, eu posso aqui novamente, né, deixar claro. É sempre interessante você organizar seus resultados em forma de tópicos. Tá? Isso não é algo, não é invenção do professor Bruno. Né? Você pode observar que 90% dos artigos que a gente pega, o tópico resultados, ele está de forma distribuída em tópicos. Então é algo que facilita um pouco a vida do escritor. Tá? Aqui seguem exemplos, né? Olha só, aqui tem um artigo, né? Você pode ver aqui na coluna da esquerda, a gente picou esse arquivo em PDF, né? Você pode ver aqui, ó, começaram os resultados. Você já pode ver que na primeira linha dos resultados, eu já tenho um subtópico, né? Olha só,
Giardia, a biogênese das vesículas de Giardia, identificação de duas populações distintas. Aí ele discorre um pouco, né? Fala algumas coisas. Aí, depois de comentar esse primeiro achado, vem o segundo subtópico. Descreve um pouco, né, do que se trata esse subtópico e mais parágrafos em que ele identifica o segundo achado. Enfim, esse resultado foi dividido em 3 grandes tópicos. Né? É isso. Você pode dividir ou não, sabendo que a maior parte dos artigos faz isso. Tá? Outra coisa que o professor já disse agora há pouco, que é muito importante para que o resultado vai ter, é a apresentação de informações em estilo visual. Tá? Ninguém quer ler resultados apenas um texto bruto. Né? Resultado, ele se faz muito convincente quando você mostra os números, você mostra dados, uma exposição gráfica. Né? Então, você pode escrever um texto, mas fica muito mais bonito quando você expõe, por exemplo, uma tabela com os principais achados. Quando você, por exemplo, faz um gráfico de colunas, um gráfico em pizza, isso esclarece muito mais a ideia narrativa do artigo. Tá? Então, a gente colocou isso aqui, né? Uso de gráficos, tabelas para mostrar os resultados mais relevantes. Né? É interessante quando você cria esses dados, você sempre anunciar a presença desses elementos no texto. Isso é algo que é muito comum. O professor vê nos últimos anos isso se repetindo bastante no projeto integrador, né? A gente não sabe como escrever, a gente está aprendendo ainda, certo? Então a gente acaba fazendo isso. Mas você, como aluno de TCC, você não pode deixar isso passar em branco, né? Então, você não pode, por exemplo, estar escrevendo um texto e do nada cair de paraquedas ali na tua cabeça uma tabela, né? Você tem que citar a tabela, né? A tabela tem que ter um pai. O texto é o pai da tabela, né? Então, durante o texto, antes de você colocar a tabela, você já deve anunciá-la, né? A gente mostra aqui, ó, segundo a tabela 1, etc, etc. Você explica, né? De acordo com o gráfico 2, pode-se observar o rendimento das pessoas que responderam o questionário. Você entende? Você anuncia, você resume um pouco do que se trata aquele gráfico que vem em seguida. Né? É interessante você não esquecer da legenda, né? Então, não basta você anunciar precocemente no texto, você também tem que colocar uma legenda para explicar detalhadamente o que se trata a figura. Né? E aqui eu dou uma dica muito importante. A gente falou isso algumas semanas atrás, né? Os editores, eles não estão apenas procurando um texto bem escrito. Acima de tudo, os editores estão procurando figuras. Um texto bem publicado é um texto que traz figuras. Né? O que vende uma matéria de um jornal, na primeira capa, é uma imagem impactante, uma imagem chocante. Nenhuma matéria, uma equipe de jornalistas que compete para ver quem que vai conseguir colocar sua matéria na primeira página, nenhuma matéria é publicada na primeira página sem uma figura, seja ela qual for. Né? Aqui, no trabalho científico, é a mesma coisa. Quando você vai vender o teu artigo, vender, eu digo no sentido figurativo, né? Quando você vai submeter o seu artigo para uma revista, uma das primeiras coisas que o editor vê é se tem figura ou não. Se não tem figura, você vai lá para a fila de baixo. Né? Então, se você é um aluno, tem um certo interesse em publicar um artigo, já pense como você pode criar figuras. O professor vai dar dicas para você de como fazer isso. Né? Tem que ser obrigado a descobrir sozinho. E aqui a gente mostra um exemplo do que eu estava falando. Né? Olha só, aqui foi um artigo que a gente publicou na revista Tony Andrade, inclusive. Né? A gente tem aqui, ó, um quadrado azul, já está anunciando-se, né, antes da figura aparecer. Olha só, a seguir, a tabela 1 representa a incidência de sífilis adquirida nos últimos 8 anos e diferencia entre os gêneros masculino e feminino. Então a gente já colocou, ó, antes de aparecer a tabela, ela já foi anunciada com antecedência no texto. Pode ser anunciada muito tempo antes ou pode ser imediatamente a tabela aparecer. Veja, a legenda está aqui embaixo. Né? Então, a legenda identificando que se trata o conteúdo. Né? Perceba, pessoal, a gente podia ter escrito isso aqui detalhadamente, não podia? Certamente. Mas se você coloca uma tabela, né, o número de pessoas infectadas, masculino ou feminino por ano, fica muito mais claro do que você ficar jogando numa frase esses números. Tá? Aqui, na coluna ao lado, a situação se repete. Olha só, anunciando com antecedência o elemento gráfico. A tabela 2 apresenta a incidência do caso de sífilis gestacional nos últimos 8 anos.
blá, 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 aparece a nossa tabela 2. Novamente, é acompanhada de uma legenda. Tá? Esse aqui é um outro artigo, né? Esse artigo aqui também, por coincidência, foi publicado na revista Universidade, né? E a gente mostra, antes de aparecer o gráfico, chamada figura 2, nós temos a citação dela no texto. Um parágrafo antes, olha só. A figura 2 indica a frequência de previsão de mamíferos de acordo com o preenchimento das fichas de previsão pelos alunos das duas escolas. Enfim, você tem uma narrativa, cada um tem uma narrativa diferente, né? De acordo com o artigo, mas segue-se uma sequência lógica. Né? Você percebe que essa nossa revista aqui, a revista Universidade, ela permite que você publique figuras em colorido. Algumas revistas não, apenas em preto e branco. Quando você for escolher a sua revista, tente lembrar exatamente, né, qual especificação você vai ter que seguir. A gente comentou na nossa última aula, semana passada, dicas de como você pode fazer para achar, né, a revista que você pretende publicar. Se você estiver um pouco mais tranquilo, né, não sei como está a tua semana, se estiver muito tribulada, né, muito trabalho, não. Se você não tiver com muita tribulação, você já pode começar, né, ver na internet quais revistas você poderia publicar. Bem? Muito importante esse exercício. Tá? Bom, e a gente coloca aqui, né, ainda continuando a falar sobre figuras e tabelas, é sempre interessante quando você vai criar uma tabela, um gráfico, você utilizar símbolos para que você possa distinguir os números. Né? Então, você tem, por exemplo, colunas. Você mostrar se para o leitor se aquelas colunas têm uma diferença entre um grupo ou não. Né? É interessante você abreviar cada grupo ali dentro daquele gráfico para a pessoa entender, né? Para não fazer uma imagem muito poluída, textão dentro do gráfico, que é uma coisa muito chata. Né? Tabelas. Sempre é importante ter informações de forma resumida. Né? Não adianta nada você ficar criando tabela e colocar muitas frases. Tem pessoas que criam tabela e colocam parágrafos dentro da tabela. Não adianta nada. Tabela é algo clean, é algo limpo. Né? Então tem que ser palavras-chave. A tabela que seja o menor possível. Né? Não tentar criar uma tabela quilométrica. Né? Aí não tem sentido criar uma tabela. Né? Imagem colorida, como eu já citei, apenas se necessário. Verificar um pouquinho o guia para o autor da revista que você escolher. E aquilo que a gente estava falando, né? Olha, nós temos aqui dois gráficos. Primeiro, da esquerda, chamado diagrama de Venn, né? Que mostra aí a gente relacionando o que dois grupos diferentes têm igual. Bom, olha o nome original disso aqui, ó. Vesículas tracelulares largas. Isso aqui ficaria muito grande para colocar no figura. Né? Então, o que o autor fez? Ele abreviou. Escreveu leve. Está aqui do lado. Embaixo, vesículas tracelulares pequenas. Em vez de escrever esse textão, abreviou. Leve de um lado, serve do outro. Esse lado aqui são as largas e esse lado são as pequenas. Deu uma bela resumida. Né? Esse lado aqui, na direita, a gente tem um gráfico de colunas. Né? O que a gente pode observar? Cada coluna tem o seu desvio padrão, né, que é essa barrinha aqui, que é hora maior, hora menor. E você percebe que esse grupo aqui, chamado de ABC, ele tem dois asteriscos. Esses asteriscos estão mostrando que esse grupo ele é estatisticamente diferente dos outros. Esse tratamento com essa molécula, o albendazol, surte o efeito. Né? Então, veja, facilita para o leitor ver, através do símbolo, né, a representação daquilo que você está explicando no texto. Tá? Perceba também que eu não carreguei esse texto aqui, esse gráfico aqui, com textão. Né? Olha só, cada grupo, cada tratamento, ele recebeu uma abreviação. Eu explico na legenda o que se trata, cada abreviação. Né? Então aqui eu tenho, por exemplo, controle, o grupo que não recebeu nenhum tratamento. Né? Ele também foi chamado de CTL. O albendazole, ABZ. Então são abreviações para você facilitar um pouco a exposição visual dos números. Tá? E muito importante, algo que eu vi que muitos capricharam na apresentação, lá nos seus resultados, né, na sua apresentação oral, né, sempre colocar resultados sobre a forma de análise estatística. Então, algo que é muito importante a gente comentar, né, somente através de análise estatística é possível você dizer no seu trabalho se teve um impacto no tratamento, se as perguntas que eles responderam no seu questionário, se houve realmente, né, uma diferença grande. Isso tudo é bastante importante. Tá? Legenda também, especificar as abreviaturas, os símbolos. Né? Aqui a gente tem nessa imagem, olha, gráficos, né? Estão mostrando o quê? Símbolos para a gente.
estão mostrando abreviaturas. Na legenda, você deve explicar isso. Ó, a gente tem ali cada símbolo do meu gráfico sendo explicado na legenda. Então, eu estou explicando o que significa ali um jogo da velha, 2 jogos da velha, né, as hashtags, por exemplo. Estou explicando ali o que significa cada asterisco, né, cada palavra abreviada, enfim. Desse lado aqui é a mesma coisa, né? Então, estou explicando o que significa apenas um hashtag, 2 hashtags. Aí varia um pouco de apresentação para apresentação. Né? Até o momento eu queria saber, passando já da metade do conteúdo de hoje, né? Se alguém tem alguma dúvida, quem tem alguma informação que gostaria de compartilhar, fique à vontade. Todo mundo está tranquilo por enquanto? Como o professor falou, né? A gente hoje, para situar aqueles que chegaram depois, a gente está falando hoje sobre pontos que no seu futuro imediato eles não têm importância. Né? Então, tudo que o senhor está falando é conteúdo que a gente trabalhar no TCC2. Vocês não têm mais o TCC2 como uma grade oficial, não é mais uma disciplina, certo? Então, o professor está passando esse conteúdo para que facilite um pouco a tua vida no próximo semestre. Então é isso, né? Talvez esse vídeo aqui vai fazer mais sentido, muito sentido para você no próximo semestre. A gente está tendo só um primeiro contato agora para você, né, facilitar a tua vida, dar o máximo aí, né, brilhar no nosso próximo semestre. Tudo bem? Que vai ser só você e o seu orientador. Bom, vamos lá então. A gente falou sobre os resultados de artigo de campo, certo? Mas a gente não pode esquecer, naturalmente, de quem vai fazer o trabalho de revisão bibliográfica. Né? Aliás, é a modalidade mais abundante ali de todo mundo aqui nessa nossa sala. Né? Como o professor falou, 75% dos alunos vão fazer revisão bibliográfica. Né? E aí, professor, eu preciso fazer resultados? Com certeza. Né? A revisão bibliográfica, a produção do texto, são os resultados do seu trabalho. Né? Então, como que vai funcionar os resultados para um trabalho de revisão? É a mesma coisa, mas nós não costumamos chamar o tópico resultados quando você tem uma revisão bibliográfica. Você geralmente vai escrever logo após matéria e métodos os subtópicos que pertencem ao seu trabalho. Algumas revistas ele pode vir com outro nome. Ao invés de se chamar resultados, ele vai se chamar desenvolvimento. É o caso da revista Unidade Andrade, por exemplo. Né? O que importa é que logo depois do tópico matéria e métodos, é o momento em que a pessoa que faz a revisão bibliográfica começa a falar sobre o seu assunto. Tudo que o professor explicou há pouco para resultados vale para quem vai fazer revisão. Ou seja, você tem que produzir o teu trabalho na forma de diferentes tópicos. É muito interessante você distinguir o caso, os capítulos da sua revisão em tópicos. Né? Pense, de que forma interessante eu posso dividir o meu tema? Sempre é legal você dividir em capítulos. Né? Aqui, se faz super necessário você inserir figuras e imagens, sempre pensando nisso, belezar, né? Potencializar a chance de você publicar o seu trabalho. Aqui a gente mostra exemplo. Né? Isso aqui foi um artigo que a gente publicou na revista Unidade também. Né? Então, veja, o segundo tópico da revista Unidade são os materiais e métodos. Você viu que é um material e método bastante sucinto, bem rápido, né? Como vocês já fizeram no TCC1. Olha o terceiro tópico, desenvolvimento. De cara, nós já começamos o primeiro capítulo da nossa revisão bibliográfica. Né? Você fala um texto, né? Ele foi cortado aqui, mas ele segue lá para baixo, né? E depois disso já vem o segundo capítulo. Né? Olha, os mecanismos da imunidade antitumoral, enfim, segue mais texto. Né? Perceba que nós estamos no mesmo trabalho, né? Você pode perceber aqui, olha, produziu-se uma imagem autoral, né? Falando um pouco sobre aquilo que ele havia comentado no texto, né? Perceba que aqui a gente tem no canto direito, ó, uma tabela, né? Ou seja, todo o trabalho de revisão, ele deve, de preferência, apresentar figuras, deve apresentar gráficos, deve apresentar tabelas. É interessante quando você resume as informações para o leitor. Né? Você pode verificar. Tem como você encontrar artigos na internet, e a maioria deles tem uma figura, pelo menos uma figura. Então é legal por isso.
uma valorização do seu trabalho. O professor deve comentar algo importante agora, né? Num trabalho original, se você quer publicá-lo, você não pode colocar uma figura tirada de outro artigo, figura retirada da internet. Não tem como você publicar uma imagem que existe em outro local. Isso é crime, isso é plágio, né? O seu trabalho ele automaticamente é refutado, ou se o seu trabalho já for publicado, é feita uma retratação pública, né? Então o seu trabalho é cancelado, ele é retirado da revista, é o que pega mal. Então é muito importante você pensar em formas de você criar imagens. Hoje, não é difícil você criar imagens próprias. Existem editores de imagens, de texto, então existe, por exemplo, o Adobe Illustrator, o Inkscape e até mesmo o próprio PowerPoint, né, o Paint, né? Você consegue criar imagens, né? Você tem hoje o que a gente chama de vetores. São bancos de imagens que a gente utiliza, por exemplo, para a gente pegar imagens que são livres de direitos autorais. Imagens que você pode mudar a cor, você pode mudar o tamanho, né? O professor mesmo, eu não sou um aço na informática. O professor é bem básico, eu não detenho muito conhecimento de informática, né? E o professor se vira bem criando essas imagens. Então, se eu consigo, eu não tenho dúvida de que vocês conseguem também. Tá? Ah, professor, mas tudo bem, você está falando isso, mas ainda assim eu tenho muita dificuldade. Não tem problema, né? A gente vai ter como nosso próximo conteúdo aqui em TCC1 dicas e sites de como você pode produzir suas próprias imagens, né? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar só sobre isso. Como produzir suas figuras, exemplos de programa, de sites que você pode usar. Tá? Então, vai facilitar um pouco a nossa vida. Tá? E a gente estava falando até o momento de resultados, né? E agora a gente passa a falar sobre o tópico discussão. Né? Bom, esse tópico discussão, esse sim é um tópico exclusivo para aqueles que vão fazer artigo de campo. As pessoas que vão fazer um trabalho de revisão bibliográfica, você não tem esse tópico. Esse tópico é dispensável para as pessoas que vão fazer revisão. Porque na prática elas já estavam discutindo um pouco os seus resultados ali nos tópicos anteriores. Né? Então aqui a gente segue apenas aquelas pessoas que vão fazer um trabalho experimental. Tá? E a gente sabe que quando você vai contar uma história científica, é muito importante você seguir uma sequência lógica. Por isso que a gente deixa de maneira clara isso aqui. Né? A discussão de um trabalho é contar uma história. Então você tem que criar um texto que seja autoral e que valorize bastante os teus achados. Né? Esses são os objetivos de uma discussão. Primeiro, analisar os dados que você obteve. Você já relatou todos os teus achados nos resultados. Né? Mas você, lá nos resultados, não comentou, você não deu a tua opinião sobre eles. Se os números eram bons, se os números eram ruins. Né? O tópico com resultados, ele é um tópico para mostrar de forma crua que você obteve. É no tópico chamado discussão que você vai analisar isso. Você vai sugerir que você vai fazer ali uma análise, né? Você vai dar uma resenha daquilo que você obteve. Tá? Então é um momento importante para quê? Você comparar os seus resultados com a literatura existente. Tá? Todo mundo que vai fazer um trabalho, todos vocês não são os primeiros que estão fazendo um trabalho numa determinada área. Ninguém é na prática. Sempre existem pessoas que já fizeram algo muito parecido ou algo razoavelmente parecido com o que você está fazendo. Isso não é ruim, isso é ótimo, né? Por quê? Por existirem pessoas que fizeram experimentos parecidos, já trabalharam na mesma linha de pesquisa que você está agora, você pode utilizar esses dados como base para você fazer uma comparação. Né? Então você vai comparar os seus achados com o que já existe na literatura, de forma positiva ou de forma negativa. Tá? Não é o momento, por exemplo, de você não mostrar resultados se eles não forem interessantes. Muitas pessoas confundem na ciência, isso é algo que eu preciso falar para ficar bem claro para você, né? As pessoas têm o costume de achar que só vale a pena você falar algo se esses resultados foram brilhantes. As pessoas elas costumam ignorar muito o papel que resultados negativos têm, né? Então aqui ninguém quer que você fale, que você publique, só se o que você obteve foi sensacional. Não.
Todo resultado, ele é interessante se ele é bem discutido. Se você capricha no tópico de discussão, você pode pegar experimentos que não deram um resultado tão incrível assim, mas transformar em algo profissional, em algo técnico, né? Vamos supor, por exemplo, que você estava medindo ali um tratamento. Você estava medindo ali, por exemplo, um questionário. Você queria que as pessoas respondessem algo e na prática não foi isso que aconteceu. As pessoas responderam exatamente aquilo que você não previa. Não se, na sua opinião, não se tornou tão interessante isso. Tá? Não é o momento de você pegar isso e jogar no lixo. É o momento de você, na discussão, tentar entender, tentar sugerir o porquê que isso aconteceu. Né? Então, é o momento de você pegar os seus resultados e tentar interpretar baseado no que já existe de material. Né? Então, você obteve, por exemplo, um resultado X. Né? Será que a literatura, os trabalhos parecidos, os trabalhos que tem na tua área, será que eles não tiveram coisas parecidas? Será que foi muito diferente daquilo que você já viu? Podemos usar alguns exemplos, né? Uma pessoa, ela está pesquisando o número de bactérias existentes, número de pessoas que morreram por bactérias existentes no hospital, né? Vamos supor que a pessoa esteja fazendo esse TCC aqui em Curitiba e ela teve um resultado muito fraco, né? Ela teve aí, sei lá, um número muito baixo de mortes, né? Bom, uma vez pesquisando, comparando seus resultados na internet, ela vai perceber que o estado de Minas Gerais teve um resultado muito diferente do dela. No hospital de Minas Gerais, um trabalho mostrou que mortes por bactérias existentes, eles são muito altos. Ó, você não vai ficar triste, então, e jogar a tua ideia no lixo. Não. No teu tópico de discussão, você vai escrever um parágrafo comparando os trabalhos. Né? Diferente do trabalho de fulano em Minas Gerais, nossos resultados indicam que há uma baixa frequência de mortes por bactérias existentes. Você aponta, né, as semelhanças e as diferenças que os outros trabalhos parecidos com o seu tiveram. Naturalmente, é muito interessante você achar trabalhos que comprovam, né, que fortalecem os seus achados. Mas se por acaso tudo que existe na internet discordante do que você obteve, isso não é perdido, né? Você não vai ter que esconder isso. Você vai tentar mostrar o porquê. Você pode tentar entender, né? Talvez a minha análise ela tenha né? Tenha falhado no ponto X, no ponto Y. Você tem que entender um pouco porque o resultado é diferente. Muitas vezes você tem uma ótima discussão. Tá? Você também pode usar esse momento da discussão para mostrar qual é o impacto do seu trabalho na área científica, né? Lembra que o professor ficou pegando bastante no pé de vocês para que a introdução de vocês, lá no finalzinho, tivesse uma justificativa? Olha, é isso que a gente tem agora. Né? Você pode, inclusive, utilizar aquele parágrafo da justificativa, se você quiser colocar agora na discussão, você também pode fazer isso. Né? Então, é mostrar o porquê o seu trabalho é original, porque ele é interessante. Isso é o tipo de defesa que você faz também na discussão. Tá? A gente aqui dá rapidamente uma dica de como você pode construir a sua discussão. Né? Então, você poderia, por exemplo, dividir em duas partes. Uma parte inicial, né? Então, primeira parte da sua discussão, você coloca a visão geral do seu trabalho, né? Relembrar o leitor qual que é o tema principal, quais são os objetivos gerais do seu trabalho. Então, aqui a gente coloca um exemplo, né? Olha só, primeiro parágrafo de uma discussão. O estudo atual, descreve duas populações distintas de vesículas de Giard, onde as vesículas grandes, mas não as pequenas, foram associadas à adesão celular. Né? A gente fez o quê? Ó? Durante o estudo, foi demonstrado um papel para uma... Você resume um pouco os resultados que você obteve. Você pode fazer isso. Você faz um breve resumo, né? Para daí você começar a comparar com o que já existe. É o que a gente escreve aqui em vermelho. Ó. O primeiro parágrafo faz um resumo geral dos principais resultados. Uma forma de iniciar a discussão, para você não começar do zero. Né? E a segunda parte da discussão, aí você faz análise crítica. Então você descreve os resultados, comparando com outros artigos. Artigos que concordam ou discordam do seu trabalho. Né? É o que a gente tem aqui. Ó. Aqui a gente tem um estudo, um trabalho que foi publicado na revista Unidade. Né? Olha só, a gente tem aqui uma longa discussão. Eu coloquei em verde um estudo que concorda com os resultados daquela pessoa. Então, olha só, em um estudo realizado por Dantas e colaboradores, focos gram-negativos possuem maior frequência isolados de hemoculturas, quando comparados a bacilos gram-negativos. Dados que corroboram
com os resultados do presente estudo. Veja, eu peguei um trabalho parecido e que os resultados são bem parecidos com o meu, né? Aqui na parte em vermelho, olha só, eu já mostro um estudo aqui que obteve algo diferente do meu, né? Em um estudo realizado em 2012, obteve-se um padrão de identificação diferente. Ó, já estou deixando claro, o cara conseguiu algo que não foi parecido com o meu resultado, né? Avaliaram-se 170 monoculturas, onde pode-se observar a prevalência de bactérias diferentes do que eu peguei, né? O professor destacou em verde e vermelho, isso aqui só para facilitar nosso entendimento, né? Você vai escrever tudo normal, mesmo, preto automático, tá? E a parte final é aquilo que a gente falou, né? Você discute, né, o que você poderia ter colocado no tema, pontos importantes que acabaram ficando de fora, né? Você pode, como a gente colocou aqui, né? Olha só, o último parágrafo aqui da discussão da pessoa, né? Ó, ela está criticando um pouco algo que ela diz que poderia ser um erro, né? Olha, no entanto, é possível que o inóculo mais concentrado, onde a densidade celular é grande, tenha apresentado algum efeito microbicida, com uma solução saturada resultando em um falso negativo. Mais experimentos serão necessários para continuar a investigar. Veja, é uma crítica que ele faz, né? Talvez esse resultado tenha acontecido isso porque eu deixei muito tempo na máquina, porque eu não fiz a leitura tão rápida como deveria ter feito. É isso que a gente faz na discussão. A discussão é uma autocrítica importante. É um momento que você vai interpretar os resultados, que você, de certa forma, julga também alguns pontos importantes, né? Para finalizar, a gente deixa claro aqui, né, uma estratégia de divisão muito grande de líderes, né? Estratégia chamada dividir e conquistar. O que é isso? Quando você tem um problemão nas suas mãos, você tem que escrever, por exemplo, um tópico grande, tipo resultados. Um tópico como discussão. Você não sabe por onde começar. Sempre é importante você dividir e assim ir conquistando as determinadas partes do trabalho, né? Se você tem uma tarefa muito árdua na tua frente, quebre essa tarefa grande em tarefinhas. Facilite a sua vida. Por isso que é importante, né? Dividir uma revisão bibliográfica em capítulos, dividir resultados, tópicos, né? Dividir uma discussão também. Pega o primeiro parágrafo, escreve sobre uma chave. Pega o segundo parágrafo, passa para o próximo ponto. Enfim, dividir e conquistar. Essa é uma sugestão que o professor Bruno dá para vocês. Bom, de conteúdo inédito, era isso que eu tinha para vocês hoje, né? Como o professor falou, isso aqui terá se tornará importante para você no futuro. Não hoje que você já me entregou o seu trabalho, né? Mas é algo a se refletir. O que a gente pode fazer, né, lá no futuro para o nosso trabalho, artigo, né, ficar bonito. E eu conseguir publicar para aqueles que têm interesse, né? Queria saber se nós temos dúvidas, pessoal, observações, né? Eu vi que o Matheus colocou aqui, né? Vamos conseguir assistir esses vídeos no semestre que vem? Não sei se o AVA vai excluir a matéria, então não teremos acesso aos vídeos. Esses vídeos, eles estão postados no YouTube, né? O que você pode fazer? Alguns alunos, inclusive, já fazem isso no semestre passado. Você pode digitar lá no YouTube, PCC1, né? Escreve lá, Bruno Cavinho, o nome do professor, né? Quando você coloca isso, você vai ter lá todas as semanas, tá? Então, talvez você tenha que se dar o trabalho de saber exatamente qual semana para cada tema, né? Mas todos os vídeos vão continuar lá no YouTube, né? Eles continuam na nuvem. O AVA não, você não vai ter acesso direto do AVA. Você vai ter acesso daí direto do YouTube, tá? E nada impede, se você mandar uma mensagem para o Sr. Bruno, eu não te ajudar também, né? Eu te direcionar quais das semanas eu estou falando aquele tema. Isso não tem problema nenhum. Tenho o maior prazer em ajudá-los, tá? Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas, dificuldades? Vamos aproveitar nosso espaço aqui, né? Não tem problema que não seja relacionado à aula de hoje. Se tiver com uma dúvida de alguma coisa diferente, pode aproveitar também. Professor, posso? Pode. Eu vi aqui nos seus slides que aparece, por exemplo, 3.3 em letras maiúsculas. Antigamente se usava só a inicial com a letra maiúscula, pelo menos fizemos muito trabalho. Gostaria que você me explicasse a respeito. Bem observado, né? Tudo vai depender da revista que você seleciona. A revista Uni Andrade, e aqueles trabalhos que a gente mostra ali,
ela é uma revista que não tem especificação em relação a isso, né? Talvez não seja uma coisa boa isso, talvez seja até uma crítica que a gente pode fazer, né? Existem revistas, existem artigos da revista Tumi Andrade, que os subtópicos eles estão em letra normal, apenas a primeira maiúscula, né? Existem aquelas em que todo o texto está, todo o subtópico está em caixa alta, né? É importante você observar qual é a padronização, qual é o requerimento que uma revista pede, tá? Então, se tiver errado, esse é algo muito simples, o editor ele vai pedir para você corrigir. Se ele não fala nada, é porque ele aceita das duas formas, né? Respondendo de forma objetiva a sua pergunta, né? Não tem muito regra, porque tem revistas que pedem tudo em caixa alta, tem revistas que pedem que não, e tem revistas que aceitam de qualquer forma. Né? Vocês devem, aproveitando a pergunta do Luiz, né? Vocês devem ter reparado que normas científicas, elas são mais do que tudo, elas são burocráticas. Então, uma dificuldade que foi levantada por alguns alunos, né? Ah, professor, mas as referências da BNT, na verdade, elas são o nome da revista que fica em negrito. Você pediu para a gente o nome do título, né? É aquilo que a gente já falou. Existem normas da BNT que uma versão eles pedem o nome da revista, outra versão eles pedem o nome do artigo ficar em negrito, né? A gente optou por usar uma regra específica, né? Mas existe muita burocracia, quer dizer, algo que está funcionando por algum motivo um pouco obscuro muda, né? Isso acaba sendo um pouco frustrante, um pouco irritante para a gente, né? Mas a gente tem que dançar conforme as regras do jogo, né? Quando só existia a forma de publicação ABNT, do nada surgiu o Vancouver, né? O Vancouver tem gente que gosta, mas a maior parte das pessoas ficou muito irritada com o Vancouver, né? O Vancouver não tem uma sequência muito lógica, se você parar para pensar, né? Você tem que criar ali uma sequência de números, né? É que acontece que as pessoas que começaram a usar Vancouver, você começou a associar com softwares que automaticamente alimentavam o programa. Então, quem tinha o software ficava de fato mais fácil. Mas, enfim, são detalhes, né? Exato. Obrigado. Mais comentários, pessoal? Mais observações? Beleza. Se a gente não tem, então, mais nenhuma observação, eu desejo a todos uma ótima semana, né? Me corrijam se eu estiver errado. Isso a gente precisa entender ainda, né? Na nossa próxima semana, nós teremos defesas dos alunos, né, que estão agora com o TCC, né, final do TCC. Acredito que os professores estarão dispensados das aulas, pelo menos referente ao curso de farmácia. Alguém pode corroborar o que o professor está falando? Chegou uma mensagem aqui. Isso mesmo, professor. É isso aí, né? Então, a gente já deixa de forma clara, tá, pessoal? Na semana que vem, a gente não terá aula. Semana que vem vai ser um dia que a gente, né, porque a gente tem os alunos, um grande número de alunos vai defender e o professor está recrutado para participar de uma banca, né? Eu vou colocar o link para vocês possam acompanhar essas bancas. É interessante que vocês participem, porque é uma forma excelente de vocês verem o que vocês vão ter que fazer daqui a 6 meses, né? Então, é interessante vocês aproveitarem, né, assistirem trabalhos para vocês associarem ali ideias, né, coisas boas que vocês podem se inspirar, né, ideias ruins que vocês podem evitar, enfim, né, a gente vai colocar lá no AVA o link para vocês participarem. Bom? Posso aproveitar o gancho aí da sua colocação? Pode sim. Você sabe que aluno corre atrás de nota, de horas complementares e de um salário bom no futuro, né? Opa! Então, todo aluno. Eu queria saber o seguinte, antigamente se dava 3 horas, 5 horas por essas assistências, né, à apresentação dos TCCs. Vai ter a mesma possibilidade? Vai ter a mesma possibilidade. Me foi passada uma mensagem hoje que a coordenadora, ela colocou as especificações para as pessoas conseguirem essas horas complementares, né? Eu vou fazer o seguinte, eu me comprometo a colocar na página do AVA, além do link que vocês vão ter que usar para participar da sessão, as especificações que vocês devem fazer, que vocês devem seguir para vocês ganharem esse certificado, tá bom? Pelo que eu me lembro, vai ter um link do Google Forms, do Google Formulário, né?
vocês vão digitar o nome de vocês, tá? Para que daí vocês possam usufruir dessas horas complementares, tá bom? Ok, obrigado. Beleza. Deixa eu ver aqui, mensagens pra gente. O Natan falou, seria bom, professor, você já sabe quantas horas seria? Acredito que vai ser o número de horas, eu acredito que seriam 3 horas, né? Pensando que uma sessão começaria, eu tenho que verificar, né? Inclusive, eu já posso até dizer para vocês, vai começar às 7h15, não vai começar às 8, né? Porque, pelo número de apresentações, a gente tem que, cada apresentação deve ter o quê? Uns 20 minutos, uma meia hora, então vai ter que começar um pouco mais cedo, para não acabar muito tarde, né? Então, acredito que serão 3 horas, tá bom? Beleza. Mais alguma pergunta, meus queridos alunos? Beleza. Se não há dúvidas, então eu desejo para vocês uma excelente semana. Cuidem-se, continue se cuidando com o isolamento social, certo? Muito obrigado pela presença hoje e um ótimo final de semana daqui a alguns dias. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.